bom dia! Super Esporte ao vivo nesta quarta-feira. E hoje o programa está caprichado com gols internacionais na Itália e na Inglaterra e também na Copinha, que já tem os semifinalistas definidos, hein? Vamos mostrar também as notícias de São Paulo, Corinthians, Santos e toda a movimentação dos clubes nesse início de temporada. Mas antes, nós vamos com notícias do tênis com o Australian Open. Na madrugada desta quarta-feira, Roger Federer e Maria Sharapova avançaram no primeiro Grand Slam da temporada. E agora há pouco, o espanhol lindo gato selvagem Rafael Nadal teve uma disputa duríssima contra o americano Tim Smicek e precisou de 5 sets para fechar o jogo com 3-2. Grande vitória do Nadal. Futebol internacional, afinal, ontem a bola rolou por duelos importantes no velho continente. Pela Copa da Itália, a Roma passou um sufoco para avançar às quartas de final. E na Inglaterra, Liverpool e Chelsea ficaram no empate. Finalistas da competição, vamos aos gols. Na Rua Javari, o Grêmio foi surpreendido pelo Botafogo de Ribeirão Preto. William, aos 12 da primeira etapa, abriu o placar para o time paulista. Um minutinho depois, Vico empatou para a equipe gaúcha. Só que Wesley, já aos 42 da etapa complementar, tratou de colocar o Botinha na semifinal da Copa São Paulo. Final, Grêmio 1, Botafogo 2. Em Limeira, Gabriel Jesus fez 1-0 Palmeiras diante do Vitória da Bahia. Christopher, já aos 43 do segundo tempo, marcou mais um para o Verdão e deu números finais ao jogo. Palmeiras classificado 2, Vitória eliminado 0. Na Arena Barueri, o Corinthians sofreu, mas conseguiu passar pelo São Caetano. O Timão chegou a estar perdendo o jogo por 2-1 no primeiro tempo. Mas os garotos Gabriel Vasconcelos, Matheus Cassini e Rafael Augusto viraram o duelo para o Alvinegro. Final, Corinthians garantido na semi 4, São Caetano desclassificado 2. Em São José dos Campos, o São Paulo não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e também assegurou vaga na próxima fase. Sonoros 4-0 a favor do time paulista, com destaque para o garoto João Paulo, autor de 3 gols. Bom, Gavini, teremos aí nas semifinais São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, quinta-feira jogando. Os locais ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol. Você tem algum palpite? O que vai dar? Acho que vai ser muito legal essa fase final, com os 3 grandes, do trio de ferro chegando à semifinal, Botafogo de Ribeirão brigando ali, o clássico Corinthians e São Paulo, os dois times com uma belíssima campanha na competição, e o Palmeiras com esse Gabriel Jesus, que é um jogador muito interessante, muito jovem, talvez a grande revelação dessa Copa São Paulo, independente do que aconteça, acho que é o jogador que mais chamou a atenção nessa copinha. Agora, o que me preocupa, como você disse, ainda não foi definido oficialmente os locais das partidas, mas o que se comenta é que o jogo entre Corinthians e São Paulo pode acontecer em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, e o jogo do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão na Arena Barueri. Muito esquisito, né? Na minha opinião, deveria ser o contrário, porque a Arena Barueri é um estádio para 32 mil pessoas, o estádio de Limeira cabe em 18 mil pessoas, fazer um clássico Corinthians-São Paulo lá em Limeira, não sei, acho que teria mais condições no estádio de Barueri. Apesar da localização não ser muito boa, ter até dificuldade da polícia de separar as torcidas, mas é um estádio com mais estrutura, acho que deveria selar o jogo. E tem outro detalhe, o estádio de Limeira, em dezembro do ano passado, estava interditado pela federação por falta de laudo e tal, e de repente vai receber um clássico da Copa São Paulo? Muito esquisito. Esquisito, tem coisa aí, hein? Bom, agora nós vamos falar do Corinthians, que está trabalhando hoje cedo lá no CT Joaquim Grava, e é para lá que nós vamos ao vivo com o repórter Adriano Dolfi. Parece que o mais novo zagueiro do Timão apareceu por aí, né? Bom dia, Adriano. Bom dia, Michele. Bom dia também ao Gavini, os colegas de faculdade Casper Libero. Vocês falavam sobre isso. Nós 3 estudamos praticamente juntos, né, Michele? Pois é, o Corinthians contratou mais o zagueiro para o setor, Edu Dracena. Ele assinou a rescisão contratual com o Santos na noite desta terça-feira. A documentação do jogador é aguardada para a chegada da documentação nesta quarta-feira, na parte da tarde. Aí sim, o Edu Dracena seria apresentado de forma oficial nesta quinta-feira. Lembrando que o jogador iniciou a pré-temporada no Santos, porém, ele necessita de um trabalho de aprimoramento físico. Ele ficou parado por alguns dias, para aí sim ficar à disposição do técnico Tite. Nesse momento, o Corinthians realiza um treinamento em campo extra reduzido. Os jogadores aí já estão no gramado há cerca de 1 hora. Quem conversou
com a imprensa foi o lateral esquerdo Fábio Santos. Ele que em 2011 viveu uma experiência ruim quando o Corinthians jogou a pré-Libertadores contra outro time colombiano, o Tolima. Desta vez, a pré-Libertadores, o Timão terá o Once Caldas pela frente. Vamos acompanhar o que falou Fábio Santos sobre a pré-temporada e o adversário, o Once Caldas. Eu acho que começou como o Corinthians mesmo, né? Corinthians é assim. Eu falei, em qual equipe que você vai treinar 7 dias, 8 dias, fazer um jogo fora do país, televisionado, com já gente cobrando, pô, vamos ganhar o jogo. Vou pô, mas calma, tem 7 dias de trabalho só, que foi como aconteceu contra o Colônia. E sem dúvida nenhuma, esse ano está diferente por causa disso, até por causa das eleições também. Você sente o clima pesado dentro do clube, não tem como. Só os mais alienados mesmo, estilo Romarinho, que não percebe isso dentro do clube. Mas quem está no dia a dia percebe isso e é normal essa tensão no ar. E nós vamos ter umas 2 semanas quentes aí, com eleição, com jogos contra o Once Caldas, um clássico contra o Palmeiras nesse meio também. Vai ser um começo de ano bem agitado. Os 2 jogos foram muito bons, foi melhor do que nós esperávamos, até pelo pouco tempo de trabalho, né, e a qualidade dos amistosos que nós enfrentamos. Então acredito que não tem muito a ver com o adversário, não. A gente está pensando em focar no nosso trabalho, acertar o nosso time, e acredito que nesses jogos te dá a oportunidade para você fazer isso, e com esse objetivo que a gente vai entrar sábado também. Quanto maior o tempo de preparação que você tem, mais forte você fica, não só fisicamente, mas com tempo de trabalho, né? E a gente está tomando esse cuidado para fazer na quantidade certa, não acelerar, até porque a gente não tem tempo para ninguém machucar, porque não tem tempo de recuperar. A gente sabe da importância desses jogos. Mas como eu te falei, a gente acelerou um processo agora com 2 amistosos que foi muito melhor do que nós esperávamos na questão de intensidade mesmo durante os 2 jogos, né? Então a gente vem tentando acelerar esse processo para chegar bem preparado nesse confronto contra os Caldas, mas sem dúvida nenhuma, se eles tiverem um pouco tempo de folga, eles vão estar mais preparados fisicamente, mas isso também não quer dizer que vão ganhar o jogo. Pois é, o Corinthians iniciou mais cedo essa pré-temporada, já que terá os jogos da pré-Libertadores de uma maneira antecipada em relação aos o restante das equipes que irão disputar a Copa Pré-Libertadores. E o Tite ele cobra muita intensidade nos treinamentos, os trabalhos vêm sendo muito puxados. O desfalque de hoje foi o Elias, com uma torção no tornozelo esquerdo, lembrando que neste sábado, 5 horas da tarde, o Corinthians terá um duelo contra o irmão gêmeo da Inglaterra, o Corinthians Casuals, na Arena Itaquera, jogo que deve ter um grande público no bairro de Itaquera. Voltamos aos estúdios. Gavine, Michele, um abraço para vocês. Um abraço. Antes da gente se despedir, Adriano Dolfi, gostaria de te perguntar uma coisa. O Christian está treinando normalmente? Porque a informação que eu tive é que ele não está 100% fisicamente. O ano passado ele teve uma pubalgia e talvez ele não jogue contra o Once Caldas dia 4 de fevereiro. Você que está aí, ele está treinando, está pegando firme na bola, como que é? Eu vou até pedir aqui para o Bruno Souza para que ele mostre para a gente. O Christian está treinando nesse momento, ele está aqui ao fundo de colete laranja e ele realiza normalmente o trabalho aqui de campo extra reduzido que o Tite vem comandando. Ele tem uma defasagem em relação aos demais jogadores na parte física, né? Já que ele ficou um bom tempo parado, ele não vinha sendo aproveitado no futebol turco, mas como a gente pode ver, o Christian, ele está treinando normalmente, ele deve ser aproveitado sim pelo técnico Tite, mas ele deve demorar um pouquinho em relação ao restante do elenco, já que ele tem um atraso, uma defasagem na parte física. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Bom trabalho para você aí no Corinthians. Ainda bem que ele ficou com a boca fechada. Nossa, Adriano, quase que entrou uma mosca na sua boca. Diga, querido. O Christian tem um problema de pubalgia, como você disse, e tem recebido cuidados especiais do departamento médico do Corinthians, mas lá no Corinthians mesmo eles negam que seja um problema que possa atrapalhar ele na temporada. Vamos ver, vamos esperar ver o que vai acontecer. Agora, a contratação do Edu Dracena fecha ali um problema que o Corinthians tinha desde a saída do Anderson Martins. O Felipe é um cara ainda um pouco inseguro, então vai chegar um cara experiente, mas vamos ver como é que está o Edu Dracena, né? O ano passado ele ficou grande parte do ano sem jogar por causa de uma lesão grave, vamos ver o que é que vai acontecer com ele. E o Adriano falou que sou Dona Casper com a gente, ele foi meu veterano, eu fui seu veterano, virou um negócio aqui, eu ainda estudei no colégio com o Adriano. Tá vendo? É uma escadinha aqui. Bom, vai começar na Arena Amazônia a disputa de um triangular entre São Paulo, Vasco e Flamengo. O primeiro confronto será hoje entre as equipes do Rio de Janeiro, que chegaram ontem a Manaus com muita fé
festa das torcidas. Primeiro clube a desembarcar na capital do Amazonas foi o Vasco. O time da Cruz de Malta encara o Flamengo hoje na Arena Amazônia. Já no começo da temporada, uma prova de fogo para já também começar a pegar corpo a equipe, né, e começar a mostrar a nossa cara também esse ano. Horas depois, foi a vez do Flamengo desembarcar e ser recepcionado por uma legião de fãs. Sabe que quando a gente chega aqui é esse carinho enorme. Pode ter certeza, depois de uma viagem cansativa, o horário, é uma felicidade imensa poder ser recebido desse jeito. O Mengão começou essa temporada com um empate em 0-0 contra o Shakhtar no último domingo, muito graças à boa atuação do goleiro rubro-negro. O Flamengo está em preparação. A gente sabe que quando entra em campo tem que vencer sempre, mas a gente está em preparação, procurando evoluir para que a gente comece o Carioca cada vez melhor. Duas grandes potências do futebol carioca que devem estar com um discurso bem afinado para o jogo hoje na Arena Amazônia, não é? Não. Vasco e Flamengo não tem nem como, nem para o ímpar não dá para ficar brincando. O Vasco é mais um que a gente vai entrar e vai procurar vencer. Boa, aí Fernando Gavini, o Montijo, ele tá perto do Flamengo, na verdade esperando uma liberação do Shandong Luneng da China. Ele não se adaptou, a família dele não se adaptou à China e ele decidiu reduzir drasticamente os salários para voltar e jogar no Flamengo. O que você acha disso? O Montijo é um baita jogador, vai ser um baita reforço para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Montijo andava insatisfeito no futebol chinês, principalmente por problemas de adaptação da família por causa do filho dele. Isso. O filho dele tem uma série de problemas de saúde e tal, e foi prometido para ele uma série de coisas, como escola internacional, uma série de coisas que não foram cumpridas. Isso deixou o Montijo muito chateado. Tanto que, no momento em que o Diego Tardelli foi contratado, o Montijo passou a ser o estrangeiro a mais e, por isso, acabou dando certo a negociação. Ou vai dar certo, está muito perto de fechar. Né? A gente torce para que dê tudo certo. O Montijo acabou sendo aquele estrangeiro a mais, não poderia ficar lá e, claro, acabou definindo por ele por causa dessa insatisfação do Montijo para que ele pudesse ter a oportunidade de sair e voltar ao futebol brasileiro. E a oferta é que ele fique 18 meses no Flamengo. Bom, o São Paulo só estreia nesse triangular com Vasco e Flamengo na sexta-feira, por isso segue treinando aqui na capital paulista nesse início de semana. Ontem circulou a notícia de que o atacante Samuel Eto'o poderia reforçar o tricolor. Será? Veja na reportagem do Gavini. Samuel Eto'o, craque da seleção camaronesa. Aos 33 anos, o atacante ex-Barcelona, Chelsea e Inter de Milão defende o Everton da Inglaterra e negocia com a Sampdoria da Itália. Mas nesta terça-feira surgiu a notícia de que o destino dele poderia ser o São Paulo. A diretoria do São Paulo, no entanto, desmentiu qualquer possibilidade de contratar Eto'o. O presidente Carlos Miguel Aidar classificou a notícia como boato. O tricolor quer sim mais reforços, mas dificilmente terá nomes de peso. O time corre atrás de um atacante de velocidade e de um zagueiro canhoto, mas encontra dificuldades no mercado para atender os pedidos feitos por Muricy Ramalho. Por enquanto, dos 6 reforços contratados, um chega com as características pedidas por Muricy. Jonathan Cafu, que veio da Ponte Preta, é rápido e joga pelas pontas. Mas com a transferência de Osvaldo para o Al-Ahly da Arábia Saudita, Muricy quer mais um velocista. Já o reforço para a zaga é bem visto por quem atua no setor. Eu sempre deixei claro que eu me sinto mais à vontade jogando pelo lado direito. A gente vê essa questão aí de buscar mais um jogador pelo lado esquerdo, eu penso que é porque nós só temos um zagueiro canhoto, o Edson, né? Os outros são todos destros. Mas eu acho que os jogadores que estão aqui mostraram seu valor o ano passado, terminamos o ano bem. E se vier mesmo outro zagueiro, a gente espera que seja de qualidade, que possa nos ajudar. Apesar do São Paulo ainda procurar por reforços no mercado, o zagueiro já considera o elenco mais forte e com mais possibilidades de ser campeão do que o de 2014. O grupo é muito forte, todos os jogadores têm muita qualidade. Os jogadores que foram contratados foram destaques nas suas equipes, são bons jogadores. Então acho que nós estamos montando um elenco muito forte para que esse ano de 2015 não seja só bom como foi o ano de 2014, mas que também seja um ano que a gente tenha conquistas. O primeiro teste da versão 2015 do São Paulo será em Manaus. O tricolor enfrenta o Vasco na sexta e o Flamengo no domingo pelo torneio triangular batizado de Super Séries.
As novidades em relação ao ano passado são as entradas dos reforços Bruno e Carlinhos nas laterais e a de Michel Bastos na vaga de Kaká, que foi para o Orlando City dos Estados Unidos. Importante esses amistosos, né? 2 grandes equipes. Então a gente vai procurar, todo mundo, todos os atletas, procurar dar o seu melhor dentro de campo para que o Muricy possa decidir a melhor equipe para iniciar os campeonatos. Pois é, Fernando Gavini, o Eto'o, todo mundo falou, tal, mas ele ganha mais de R$1.200.000 por mês no Everton. Ele não viria aqui para ganhar o teto salarial do São Paulo, que é R$300 mil. Essa é uma coisa que ontem surgiu a notícia por conta do Jornal Lance, que foi quem publicou a notícia. Eu estava no São Paulo ontem, aquele burburinho, todo mundo correndo atrás de informação, e todo mundo conseguiu contato com o pessoal da diretoria. A resposta foi a mesma: isso é maluquice, não tem loucura, nada, não existe, é loucura, não tem a menor possibilidade, não vai vir nenhum nome de peso. Estamos tentando contratar 2 jogadores que o Muricy pediu e estamos com dificuldade de conseguir esses caras. Então, não tem a menor possibilidade de vir o Samuel Eto'o. Agora, o São Paulo vai jogar esse torneio em Manaus, e eu estou achando muito legal essa pré-temporada que esse ano os clubes pela primeira vez puderam fazer, já que foi alongada a pré-temporada, e os times vão começar melhor os campeonatos estaduais, porque sempre tinha que começar com aquela perna pesada de ter feito a preparação durante pouquíssimo tempo, não dava tempo de fazer a preparação adequada. Quer dizer, na minha visão, acho que os times vão chegar melhores no começo do Campeonato Paulista e nós teremos melhores jogos nesse começo de ano. Bacana. E só dando uma informação, o São Paulo disse que não vai liberar o Álvaro Pereira. Ele quer ir para o Boca Juniors, mas o São Paulo disse que vai continuar com ele, vai mantê-lo até o fim do empréstimo em 30 de junho, que se o Boca quiser, que pague o valor devido. Hora de falarmos do Santos. A maré braba parece ter passado e o peixe agora nada em mares menos turbulentos. Confira na reportagem da Giovana Pinheiro. Dar a volta por cima talvez seja o maior objetivo do Santos em 2015. Problemas na justiça, salários atrasados, jogadores indo embora. Tudo isso parece ter chegado ao fim, pelo menos parcialmente. Reforços chegam e a pré-temporada esquenta a expectativa apenas para o futebol. Quem também precisa sacudir a poeira é o zagueiro Gustavo Henrique, uma das promessas do Peixe. Em fevereiro de 2014, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o tirou dos gramados. Claro que é um momento muito difícil, um momento que você tem que estar próximo da sua família, dos seus amigos de verdade. Estou voltando muito mais forte fisicamente também, porque o trabalho do CEPRAF foi muito maravilhoso durante esse tempo, e eu espero que 2015 seja um ano totalmente de vitórias. Gustavo Henrique, que já fez 38 jogos pela equipe e marcou 3 gols, deve ser o titular na defesa, já que Edu Dracena não pertence mais ao Santos. Ele está passando essa confiança para mim, sim, como outros jogadores também. Está começando a esboçar o time que ele quer, mas também não é o time definitivo. O time que ele está optando primeiramente tem que fazer o possível para conquistar o seu espaço, e eu quero me firmar cada vez mais. Na reconstrução santista, 4 experientes reforços chegaram. Depois de Elano, Ricardo Oliveira e Chiquinho, o nome da vez é Valência, volante ex-fluminense, que será apresentado hoje, meio-dia. Faltam 10 dias para o Paulistão e a preparação do Santos segue firme. O zagueiro Gustavo Henrique fala do elenco santista até o momento. O elenco que a gente tem aqui no Santos é muito qualificado. Se chegarem jogadores novos, vai ser muito bem-vindo. Acho que a gente está conversando que quem chegar vai chegar para somar, e quem ficar vai somar mais ainda. Então a gente tem que manter o foco, porque a gente está tendo uma pré-temporada muito boa também, uma preparação física muito boa, a técnica, tudo. Pro dia 1º a gente chegar com força total no Paulista. Outra boa notícia ao torcedor do Santos é que Lucas Lima fica. Mesmo com proposta do Torino da Itália, o jogador continuará na Vila Belmiro. Com um cenário menos turbulento, o Santos parece estar se reencontrando com a tranquilidade.
Pois é, Fernando Gavini, parece que a situação está melhorando para o Santos. O Leandro Damião também teve o pedido dele de liminar para rescindir o contrato indeferido. E, além disso, ele foi condenado por má fé, por ter anexado uma declaração de pobreza ao processo. Vai ter que pagar uma multa de R$5 mil e ainda vai ter que indenizar o Santos em R$100 mil, então um total de R$105 mil. E o juiz disse o seguinte, que quando ele colocou essa declaração de pobreza ali no processo, ele está ofendendo a dignidade da justiça do trabalho. Eu falei que isso não ia dar certo. Como é que ele vai pagar se ele é pobre, pô? Ele é pobre, ele é muito pobre. R$105 mil. Ele é muito pobre. Pro Santos, realmente foi um erro dos advogados, né? Os advogados não é a culpa do próprio Leandro Damião. Agora, o Santos parece mesmo navegar em mares mais tranquilos, tem que ver até quando, porque o grande problema do Santos no final da temporada passada foi que começou a atrasar salário e o time parou de jogar. Terminou a temporada com vários jogos sem conseguir vencer e no começo do trabalho do Anderson, o Santos teve uma sequência muito boa, não me lembro exatamente quantos, mas acho que foram 9 jogos invictos e tal. Vinha bem, é um time que, apesar das perdas importantes, Edu Dracena, Arouca, mantém uma base boa, jovem também, e boa. Né? O Gustavo Henrique vai substituir o Edu Dracena ali na zaga. O meio de campo, na minha opinião, é bom. Tem o Alisson, tem o Valência que vai ser apresentado hoje, meio dia. Aliás, saiu daqui, vou correndo para Santos para acompanhar essa apresentação. A permanência do Lucas Lima é muito importante. Um jogador que, para mim, um grande destaque do Santos ano passado. Ainda tem o Gabriel, tem o Robinho, tem o Elano, o Ricardo Oliveira, que acabou de chegar. É um time que, se continuar pagando direitinho, se não tiver mais atraso, se não tiver problema financeiro atrapalhando, acho que vai bem. Briga por título? Briga. Campeonato Paulista, sem dúvida. Campeonato Paulista, eu acho até que Palmeiras e Santos, por não estarem na Libertadores, saem na frente nessa briga pelo título do Campeão Paulista. Até porque Corinthians e São Paulo provavelmente vão estar no mesmo grupo na fase de grupos. Tá, só dando a informação que o Walter do Fluminense, atacante, foi oferecido ao Santos e o Santos também está atrás do goleiro Vanderlei e do zagueiro Leandro Almeida do Coritiba. Bom, o programa de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. A gente se encontra às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Vamos lá? Vai para Santos e eu vou almoçar. Vou Tchau. correndo para Santos.